Fala galera do Academia de Campeões, eu tô aqui na presença de uma pessoa importante que eu gosto muito, que é a Maíra. Tudo bem, Maíra? Tudo bom. Tudo bem. A gente vai falar hoje sobre Instagram, sobre performance, sobre atleta, sobre morar nos Estados Unidos, sobre largar o Brasil. Patrocínio. Hoje o assunto é sobre atleta e antes da gente começar, se você ainda não assinou a Academia de Campeões, clica aqui no botão de assinar, se inscreve no canal, também coloca no sininho aí as notificações, porque todas as semanas, 2 vezes por semana eu coloco o vídeo especialmente para você. Beleza? Legal. Então vamos lá. Maíra. Não, peraí. Você foi do Brasil morar nos Estados Unidos. Isso. De jornalismo foi trabalhar com atleta. Rapidamente, em meses, cresceu o teu negócio de maneira online, trabalha com atletas. Isso. Teu Instagram explodiu a ponto de você até ter uma certa dificuldade de dar conta. É isso aí? Não dou conta. Não dá conta? Não dou conta mais. Não dou conta. Preciso de pessoas, preciso realmente estruturar a coisa, porque o crescimento foi muito rápido. Certo. E eu não imaginava que seria tão rápido. E eu preciso de ajuda, né? Assim, eu preciso realmente saber quais são as etapas de você criar uma empresa e tudo mais. Porque agora não é só a Maíra, produtora de conteúdo, jornalista ou treinadora mental de atletas, né? É algo muito maior por trás. E o atleta campeão tem uma missão muito grande, né? Que é a missão de atingir aí o máximo de atletas possíveis, né, no Brasil, da gente mudar realmente a realidade. A gente foi atleta. Certo. A gente sabe como dói você treinar e não ter o reconhecimento ali das pessoas, né? Você não se sentir reconhecido é algo que dói muito o atleta, né? Então o atleta campeão, ele vem com essa missão de tornar o atleta brasileiro conhecido. E isso vem de uma coisa que aconteceu quando eu falei para um mentor que eu iria trabalhar com atletas no Brasil. E aí? E aí ele virou para mim e falou assim: mas tem atleta no Brasil? E foi aqui no Brasil isso? Foi. Foi em São Paulo, um super cara do marketing digital, que eu não vou falar o nome aqui. E ele falou assim: mas tem público, tem atleta no Brasil? Porque ele não vê, né? E aí aquilo foi maravilhoso pra mim, porque eu falei assim: eu vou provar que tem. Mas ele falou isso por quê? Ele tava... Porque ele não viu. Ele não viu, ele falou assim: mas tem público para trabalhar? Tem certeza que é essa área que você vai seguir? Pega praticante de atividade física, corredores. Eu falei: não quero, eu quero atleta de competição. Né? O atleta que vai ali, ter que ralar mesmo no dia a dia, pagar nutricionista, fisioterapeuta, suar para pagar a inscrição de campeonato. É esse atleta que eu quero trabalhar. Essa é a maior dificuldade que você está pegando, né? A Maíra também foi atleta, você foi atleta, eu também fui atleta. Vê se o que eu passei como atleta, a turma ainda está passando. Eu tinha dificuldade de conseguir patrocínio. Sim. Eu tinha dificuldade de conseguir patrocínio por 2 motivos. Primeiro, eu não sabia nem o que falar. Eu não sabia nem como me abordar. Eu tinha que levar um currículo, eu tinha que levar um projeto. Eu tinha que levar o quê? Era foto? Como é que era essa foto? Eu não sabia nem como preparar. Eu não sabia como cobrar. Eu tenho que cobrar? Eu tenho que pedir um patrocínio ou uma parceria? Qual a diferença entre esses dois? E tinha uma grande dificuldade das poucas vezes que eu assim, me encorajei a fazer. Onde que passa? É canal aberto? Qual é a exposição para a minha marca? Continua sendo isso? Infelizmente, as pessoas ainda acham que é assim. Tá. Mas eu costumo falar assim: a forma como eu pedia patrocínio lá em 2003 não é a forma como você deve pedir patrocínio agora, em 2018. As coisas mudaram. Na minha época não tinha rede social, Facebook, YouTube, não tinha. É tudo muito recente. Então, se você está tentando se comunicar, tem gente que vai pedir patrocínio oferecendo... Eu coloco o nome da empresa no meu uniforme. Pô, mas isso é muito antigo. É muito antigo. As pessoas fazem isso. Elas fazem a pastinha, o currículo e vão bater de porta em porta. Isso não funciona mais hoje em dia. Qual é a linguagem nova hoje, então? As redes sociais. Então, por exemplo... Dá 3 dicas aí que você acredita que são muito boas, infalíveis na proposta, nessa contrapartida comercial. Bom, vamos lá. Se você é atleta, né? Se você é atleta e está buscando patrocínio, buscando o reconhecimento que você realmente merece no seu esporte, entenda uma coisa: você não precisa ter títulos para você conseguir patrocínio. Você não precisa estar na Globo, estar nas grandes mídias, estar na TV, no jornal. Você não precisa mais disso. Até porque as grandes empresas nem estão mais tanto ali, né? Essa realidade mudou muito.
E você, se você está começando no esporte, começando a ganhar títulos agora, você não vai ganhar um patrocínio de uma Nike, de uma Reebok, de uma Adidas. Calma, né? Antes de você chegar no patrocínio, existem etapas para você chegar lá. Primeiro você pode conseguir uma parceria, né? E atleta precisa de parceria, porque é nutricionista, é fisioterapeuta, é academia, são todos os cuidados, massagem, olha quanta coisa. E ele pode ajudar um profissional oferecendo, né, a divulgação dele, né, a divulgação do trabalho desse profissional pelo Instagram, por exemplo, né, e conseguir essa parceria. Porque você imagina um atleta que tem que pagar médico, fisioterapeuta, nutricionista, imagina quanto que ele não tem que gastar por mês para se manter bem no esporte, porque a gente sabe, o atleta tem que cuidar dos detalhes. Exatamente. Se ele achar que é só ir treinar e voltar para casa, ele não vai chegar a lugar nenhum. Então ele precisa de toda essa estrutura. Como é que ele vai fazer isso se ele não tem dinheiro? Certo. Então ele pode também, eu acredito que o atleta, hoje ele precisa ter 4 pilares, né? O físico, óbvio, né? Os comportamentos, que é a alimentação, descanso, né? Ter uma rotina realmente de atleta. A mente, ele precisa trabalhar a mente dele, porque eu costumo dizer que na hora da competição é 90% mental. Concordo. E ele precisa cuidar da imagem dele. Ele precisa entender que ele é o responsável pela imagem dele e por conseguir esse apoio, né? A gente tem a mania de se vitimizar. Ai, as empresas não apoiam, o governo, a crise, o pessoal só quer saber do futebol. Tá, tudo bem, é uma realidade, você tá certo, porém isso não vai trazer o patrocinador até você. Então, e aí, você vai ficar reclamando? Cara, que legal esses teus 4 pilares, eu concordo também. Sobretudo o atleta pós-moderno agora, esse atleta que está nas redes sociais, que tem muito impacto, que tem muita influência, que ele é um formador de opinião, independe da idade dele. Me diz uma coisa, você está morando nos Estados Unidos. Isso. E aí você trabalha com atletas com esse teu programa lá. E você trabalha com atletas também americanos? Trabalho com atletas americanos. E como é que é esse trabalho? É totalmente online, né? Tá. Eu faço consultorias, mentorias online com o atleta. Então, geralmente é muito pelo Instagram. Muitos atletas brasileiros acabam me conhecendo que moram lá e acabam indicando para outros atletas. Eu tenho o Patrick, né, que agora ele está numa das seleções americanas, ele está competindo por Portugal, ele é um grande atleta de ginástica. E eu já vi. Isso, ele tá no Mundial, inclusive, competindo. Eu vi. E ele treina lá na Flórida, né? Então, isso abriu portas para que outros atletas conhecessem e tal, e eu trabalho com muitos lutadores também, tem muitos lutadores, né, de jiu-jitsu. Mas meu trabalho hoje ele é 100% online com o atleta, né? Então eu tenho um atleta no Japão, na Austrália, na Europa. Há quanto tempo você está nos Estados Unidos? 7 anos. 7 anos? 7 anos e morando por que lá. você foi para lá, Maíra? Você foi para trabalhar com esporte? Não, eu fui para lá porque eu tinha o sonho de trabalhar na Sport TV, como jornalista. Certo. E eu fiquei sabendo que precisava falar inglês. E eu não falava inglês. Certo. Então eu pensei, bom, vou ficar 6 meses, 1 ano, e volto e tento emprego na Sport TV. E aí, quando eu cheguei lá, eu consegui um trabalho, assim, na Globo Internacional lá, mas não era um trabalho remunerado e tal, e eu tinha que me sustentar lá. E aí eu foquei 100% na aula de inglês. 100%. Então, assim, imersão total. Total. Falei, eu vou sair daqui falando inglês. Então, eu fui morar com uma família americana. Eu falava com meus pais o mínimo possível para não ter que falar português. E aí fiquei lá, e aí eu ia para a escola de manhã, pedia para a professora me passar mais dever de casa. E aí eu fazia os deveres, aí assistia filme, escutava podcast, tudo em inglês, sem entender 10%. Mas funcionou. E aí eu comecei a trabalhar de babá também. Que me falaram, não, se você trabalhar de babá, você vai falar inglês. Eu falei, bom, então eu vou trabalhar de babá. E aí fui trabalhar de babá, para ganhar dinheiro também, precisava ganhar dinheiro. Meus pais não me manteram, nunca, assim, me mandaram $100. Legal. Desde o começo fui eu falei, eu assumi essa responsabilidade, meu pai não estava gostando muito de eu ir embora. Eu falei, eu assumi essa responsabilidade, então eu vou me bancar aqui, né? E foi assim. E aí foi ralando. E em 1 ano eu estava falando um inglês bem legal já, para voltar. Mas aí eu não quis mais. Na verdade, assim, aconteceram outras coisas lá, tal, e aí eu já estava em dúvida se realmente o jornalismo... Porque eu não me sentia contribuindo. Eu trabalhava na TV. Certo. E eu falava assim, eu me questionava muito, é aqui que eu vou ficar o resto da minha vida? Certo. Não é isso, sabe? E eu, quando eu era atleta, eu tinha esse sonho, eu entrei no jornalismo justamente porque eu queria trabalhar com esporte, mostrar os atletas, na minha ingenuidade, mostrar os atletas amadores e tal, para o mundo, né? Na TV, achando que isso só ia depender de mim. Quando eu cheguei lá na redação, que eu vi que não era nada disso,
Foi um pouco frustrante, assim, para mim, né? Foi um pouco frustrante. E aí eu que tinha essa missão de trabalhar com atleta, trabalhar com esporte, não estava conseguindo e eu não me sentia contribuindo. Não sentia que eu estava... Meu propósito de vida. Uhum. E aí lá nos Estados Unidos que eu conheci coaching e comecei a... Ah, você fez lá? Fiz lá, eu me formei lá. E aí eu comecei a estudar, fiz 1 ano de curso de coaching lá. E aí sim, não tinha ideia que eu ia trabalhar com atletas ainda. Comecei a trabalhar com saúde geral e tal, com mentalidade. E aí tava legal, tava bom, tava adquirindo conhecimento, mas eu não tinha cliente, não ganhava dinheiro com isso, né? E aí eu falei, e agora? Eu preciso ganhar cliente, né? E aí foi que eu meio que desencanei disso e comecei a postar textos no meu Facebook pessoal mesmo. Uhum. E aí foi assim, postava uns textos assim e comecei a contar histórias que aconteciam comigo como atleta e como eu superei aquele desafio como atleta. E aí vários atletas começaram a compartilhar minhas mensagens. Eu tive um texto que foi compartilhado 250 mil vezes. Né? Isso Uau. no meu perfil pessoal do Facebook. Ah, pô, peraí, calma aí. Viralizou. Vamos fazer uma pausa aqui. Você fez um texto de 250 mil compartilhamentos. Isso. E você está no mercado online e sabe o poder de impacto e de raio que tem um texto como esse. O que você escreveu lá? E um texto, hein? Um texto, não é vídeo, porque vídeo viraliza. Vídeo de gracinhas viralizam rápido. Foi um texto com uma foto minha patinando. E eu escrevi a questão da crítica, né? O texto começava viva para os 97%. E aí eu contava que quando eu era atleta, em momentos da minha carreira, eu vivi muito para os 3% que falavam mal de mim, Sim. que me criticavam. E isso fez com que eu não evoluísse no esporte, né? Fez com que eu perdesse muito tempo, ficasse chateada com um monte de coisa, perde o foco, né? E aí a minha dica era, viva para os 97%, que até os 3% vão acabar gostando de você. E aí tocou muito na dor do atleta, né? Porque o atleta, especificamente de competição, aquele que treina todos os dias, aquele que tem aquele estilo de vida, ele muitas vezes na hora H, na hora da performance, ali naquele minuto, naquele instante, naquele segundo, ele não performa porque ele tira o foco do jogo, coloca o foco nas coisas que estão externas, e a opinião alheia é uma das coisas que mais interfere. A opinião do pai, a opinião da mãe, a opinião do clube, meu Deus do céu, minha namorada, meu namorado, o que vão achar? E se eu perder? E se eu perder? E se eu perder? E se eu perder? E se eu perder, se eu não conseguir, se eu não fizer o índice, se eu não for para a competição, se eu não conseguir a convocação, se eu não entrar num revezamento? Esses são os 3% críticos, né? Além dessa crítica externa, tem a própria crítica dele interna, né? Autocobrança pra caramba, aquele lado da consciência que é muito julgativo. Aí isso provocou alguma espécie de sacada do tipo, cara, peraí. Sim, porque aí muitos atletas começaram a me procurar, mais da patinação, porque falaram, bom, a Maíra já tinha divulgado alguma coisa, mas nada muito expressivo. Na verdade, eu comecei a contar a história, mas eu falei, quer saber, eu não vou trabalhar com isso, não é pra mim, vamos ver o que vai dar. Já estava pensando em fazer outras coisas. E aí, quando eu relaxei e comecei a contar as histórias que eu vivi como atleta, foi que a coisa realmente aconteceu. E aí, outros atletas começaram a me procurar. Ah, você é coach, você é coach, você é coach. Eu sou coach. Você trabalha com atletas? Trabalho. Trabalho. E aí eu falei, bom, se tem atleta me procurando, então eu preciso me preparar melhor. E foi aí que eu fiz um coaching, né, específico para atletas lá nos Estados Unidos. Certo. Eu falei, preciso. Então eu dei um tempo, fui estudar. Eu falei, agora eu tô. E aí sempre publicando. E atendendo pro bono e tal. E publicando. E aí foi que eu decidi criar o Instagram do Atleta Campeão. Antes era só meu Facebook pessoal, tá? Maravilha. E já viralizava. Incrível. E aí, em janeiro mesmo desse ano, de 2018, que eu peguei firme no Instagram mesmo, falei, bom, eu vou fazer esse negócio acontecer. E aí era muito conteúdo. E o seu público vai te falar o que ele quer. Certo. E foi o que aconteceu. O meu público comentava, pedia, fala sobre isso, fala sobre aquilo e tal. E eu estudando, comecei a criar um conteúdo muito específico para atleta, de competição. E aí a coisa aconteceu muito rápido. E está continuando numa velocidade... Tá muito rápido. Tá rápido, né? Tá rápido, sim. Muito tá rápido, bem. sim, com todas as dificuldades do Instagram, né? De publicar o seu texto e tal. E agora a gente está querendo colocar mais vídeos, né? E é isso, Muito tudo bom. percepção. Você percebeu o teu público e ele vai te dizer o que ele quer. Excelente.
Maíra, deixa um recado aí para a turma do Academia de Campeões, que é atleta, ou para um pai que trabalha, um treinador que tem um atleta. Mas antes, quais são os teus canais aí? Como é que você está no Instagram? Como é que você está lá no teu canal no YouTube? O meu canal no Instagram é atleta.campeão. O meu YouTube também, atleta.campeão. E a página no Facebook é facebook.com/atleta.campeão. Maravilha. Deixa uma mensagem aí do que é um atleta campeão na tua perspectiva e como que essa mensagem pode impactar e inspirar as pessoas do canal aqui. O atleta campeão é aquele que consegue expressar toda a sua arte com autorresponsabilidade e controle emocional. É isso que eu acredito. Uau. É isso que eu acredito. Autorresponsabilidade e controle emocional. Tá certo. Obrigado, adorei. Obrigada a você. Muito legal, muito legal. Fica ligado aí, galera, nesse vídeo. Segue ela, ó, que vai ser muito importante para você. Grande abraço. Até a próxima. Tchau.